Neste momento já tenho o primeiro convidado, ele está na nossa delegação de Faro e é o Ministro das Obras Públicas. Engenheiro Ferreira do Amaral, está a ouvir-me? Perfeitamente. Senhor Ministro, saiu tudo como estava previsto no plano de emergência? Sim, o plano de emergência, o dispositivo de emergência, como se sabe, é treinado regularmente por todas as instituições que têm a cargo esse problema, os bombeiros, o serviço do aeroporto, e posso dizer que neste momento funcionou muitíssimo bem. Os serviços médicos, o hospital, e pode-se dizer até que foi graças a esse bom funcionamento que o acidente não teve proporções maiores. Eu realmente tenho que lhe fazer esta pergunta assim, porque neste momento ainda não temos outros dados concretos. Já sabe ao certo o número de mortos deste acidente? Não. Neste momento estão contados cerca de 30 dezenas. Sabe-se que há 283 sobreviventes, que os restantes são feridos e mortos. Mortos estão contados, como digo, cerca de 3 dezenas. Há 13 feridos graves, dos quais 11 feridos já foram evacuados para hospitais em Lisboa e 2 ainda serão evacuados esta tarde. O seu Ministério tem conhecimento de que haja portugueses nestes sinistrados? Sim, há portugueses, embora não saiba ao todo quantos neste momento. Esta manhã, ao fim da manhã, houve uma reunião no aeroporto de Faro. O senhor esteve presente, creio eu. Sim. O que é que foi tratado? Bom, foi-se verificar sobretudo se os serviços de emergência e o dispositivo de emergência tinha funcionado, se havia alguma decisão a tomar para corrigir eventuais mal funcionamentos, não foi o caso, funcionou bem. E, ao mesmo tempo, averiguar desde já se havia algum indicador de qual teria sido a razão do acidente. Neste momento está já a trabalhar a Comissão de Inquérito. A Comissão de Inquérito foi nomeada 1 hora depois do acidente se ter dado. Ao mesmo tempo foram avisadas todas as entidades internacionais que devem ser avisadas nestas alturas, nomeadamente a Direção-Geral da Aviação Civil holandesa, e, como digo, a Comissão de Inquérito está a trabalhar. Neste momento, a causa do acidente deve-se provavelmente a uma condição local de mau tempo. A aproximação parece ter sido uma aproximação normal. O comandante não deu nenhuma indicação de emergência até pousar, e foi na altura em que pousou que o avião captou e, quando captou, incendiou-se. Provavelmente terá sido uma condição excepcional de ventos na altura da aterragem, mas, como digo, ainda é prematuro estar a dizer oficialmente quais foram as causas, porque só a Comissão de Inquérito o dirá. Apenas posso adiantar, tanto quanto é conhecimento nesta altura, todos os dispositivos técnicos apropriados funcionaram e que, portanto, se terá de procurar noutras causas a razão do acidente. Sr. Ministro, eu sei que o Ministro Dias Loureiro já esteve esta manhã em direto com a CNN. No seu caso, as autoridades holandesas já lhe pediram mais pormenores sobre este acidente? Não, neste momento está a decorrer um Conselho de Ministros de Transportes na Comunidade Económica Europeia, onde está a minha colega de Transportes holandesa, no qual eu estava a fazer representar pelo Secretário de Estado, o qual já esteve conversações diretas com ela para explicar as circunstâncias, aquilo que é possível saber nestas alturas. Eu gostaria de repisar o seguinte, e digo, enfim, nestas circunstâncias difíceis. O acidente não teve maiores proporções, graças ao bom funcionamento do dispositivo de emergência, que estava bem treinado e bem aliado, e que, infelizmente, devo dizer infelizmente, teve de funcionar nesta altura. Já foi pedida a extradição de alguns dos feridos para a Holanda, ou não? Bom, que eu saiba não, eu vim agora mesmo do hospital, a situação está perfeitamente controlada no hospital, uma assistência feita exatamente como as regras, como devem ser feitas. Julgo que não há necessidade de meios adicionais para esse efeito. Naturalmente, agora as pessoas que possam ter alta vão tendo alta, e muitas dezenas já tiveram, já se encontram instaladas em hotéis na região. As outras, as que precisam ainda de tratamento, estão a obter certamente as melhores circunstâncias possíveis. Julgo que nestas alturas, à parte de lamentar o acidente, como é natural, o que temos a dizer é que a situação está controlada. Vai continuar em Faro a acompanhar estes trabalhos? Bom, até ser necessário. A minha presença em Faro deve-se ir essencialmente a verificar se era necessário tomar alguma medida rápida para preencher alguma brecha. Verifica-se que não. O próprio Governador Silva tem encabeçado as medidas de emergência que foram tomadas. Infelizmente agora só nos resta lamentar os mortos, que já ninguém os pode fazer voltar à vida. Sr. Ministro, muito obrigada por ter vindo ao Jornal da Boa tarde. Grave acidente aéreo no aeroporto de Faro. Um avião DC-110 holandês despenhou-se e incendiou-se ao aterrar na capital algarvia. 52 mortos confirmados e mais de 260 feridos. No avião viajavam 6 portugueses que se encontram livres de perigo. Neste momento continuam desaparecidas 5 pessoas. Este é o mais grave acidente ocorrido em Portugal continental.
Manhã cinzenta em Faro. Passavam precisamente 33 minutos das 8 horas. O DC-10 da companhia aérea holandesa Martinair não terá resistido a uma rajada de vento e bateu com uma asa no chão. Incendiou-se de imediato e partiu-se em dois na pista. A bordo seguiam 340 passageiros, 6 dos quais portugueses, que se encontram já livres de perigo. Choque de choque. Os feridos não falavam, não gritavam. Molhados, queimados. Pessoas, crianças, tudo. Aconteceu várias crianças sem ninguém. Eu trouxe 2 crianças ao colo que gritavam pelos pais, estavam queimadas, completamente queimadas, cheias de sangue. Pronto, tudo o que passou por eles passou por nós ali na alfândega. O avião vinha de Amsterdão com destino a Faro. Segundo o controlador aéreo do aeroporto de Faro, na altura do desastre, o piloto do DC-10 holandês já tinha a pista na área de visão. O avião ficou totalmente calcinado a partir das asas até à retaguarda. Grande parte do teto da fuselagem desapareceu. Na pista, deixou um sulco de 180 metros. O DC-10 da companhia aérea holandesa Martinair tinha 15 anos de voo e efetuava um voo charter com o código MP495. O avião descolou do aeroporto de Schiphol em Amsterdão com 340 pessoas a bordo. Eram 5h35 da manhã. Em França, sobrevoou Paris e Nantes. Cerca das 7h48, entrou em território português através de Chaves. Sobrevoou Viseu e Beja. Na aproximação ao aeroporto de Faro, o piloto informou a torre de controlo que avistava a pista. Estava então a uma distância de cerca de 4 milhas náuticas, o equivalente a 7 km e 26 metros. O vento soprava de sueste com uma intensidade da ordem dos 20 nós, cerca de 35 km/h. Segundo a torre de controlo, o avião pisou o solo às 8 horas e 33 minutos. O DC-10 aterrou na pista 11 no sentido poente-nascente. Depois de embater com a asa direita no solo e percorrer 1.200 metros, imobilizou-se a cerca de 40 metros à direita fora da pista, sem contudo ultrapassar a vedação do aeroporto. O DC-10 incendiou-se de imediato. Em consequência disso, partiu-se em 2. Como já foi dito, o plano de emergência foi imediatamente acionado e a Força Aérea disponibilizou para o local 5 helicópteros Puma e 2 aviões, um C-130 e um Aviocar. Estes meios estão ainda a servir para transportar para Lisboa os feridos mais graves, que apresentam sobretudo queimaduras. Os hospitais de Santa Maria, São Xavier, São Francisco Xavier e São José são as unidades que estão a receber os sinistrados. 3 mulheres e um homem chegaram ao heliporto do Hospital São Francisco Xavier por volta do 12h30, todos com queimaduras graves. Uma das feridas seguiu imediatamente para o Hospital de São José. Minutos depois foi a vez de outra. Foi transportada para a unidade de cuidados intensivos de queimados em Santa Maria. Em São Francisco Xavier ficaram 2 acidentados que estão neste momento a ser observados na unidade de reanimação. Está, portanto, previsto chegarem mais doentes? Está montada uma operação coordenada pelo INEM no Figo Maduro, que depois é que vai orientar os doentes para um hospital ou outro, conforme as patologias e conforme a gravidade das situações. Durante a tarde está prevista a chegada a Lisboa de 16 feridos. Serão depois distribuídos pelos hospitais da capital. Ao Hospital de Santa Maria chegaram também feridos graves do acidente aéreo. A acompanhar o local está o repórter Pedro Coelho. O último ferido deu entrada aqui no Hospital de Santa Maria há cerca de 2 horas. Veio do Hospital de São Francisco Xavier. Tem 70% do corpo queimado. É o caso mais grave dos 7 que entraram aqui no Santa Maria. Os outros 6, entre eles uma mulher, têm o corpo parcialmente queimado a 30% e 40%. O caso de 40% é um jovem de 15 anos, jovem esse que também corre perigo de vida. São os 2 casos mais graves, o primeiro que entrou e este jovem de 15 anos que já referi. O Hospital de Santa Maria está a atingir já neste momento a ruptura em termos de serviços de queimados. A unidade tem capacidade para 4 camas numa situação normal, chega até 6 numa situação de emergência. Já cá estão 7 e em Lisboa não há mais nenhuma unidade de queimados. Portanto, a situação a chegar praticamente perto da ruptura. Na Holanda, o porta-voz da companhia sinistrada, Martinair, já adiantou algumas explicações para o acidente. Na Holanda não há certezas sobre o acidente. Há apenas versões do porta-voz da Martinair.
Ja, dat is correct. Ik heb het gezien van het andere toestel. Dat aan de linkerkant was er sprake van een steekvlam, of in ieder geval het begin van brand. En na de landing van het toestel is het toestel in tweeën gebroken. En hoe dat dan ook veroorzaakt is, maar daar zijn we naar op zoek natuurlijk, naar die oorzaak. En vervolgens is het tweede gedeelte van het toestel is in brand gevlogen. Em Amsterdão, no aeroporto de Schiphol, são os jornais que fazem a ponte entre Faro e a Holanda.